Acredito que essa seja uma das dúvidas que a gente mais recebe aqui no Insalubres. Qual estratégia você utilizaria caso você tivesse apenas R$ 1.000, R$ 10.000, ou seja, um capital não tão elevado ali investido? E eu vou responder essa pergunta na prática aqui com vocês. Antes de eu já trazer na prática como eu dividiria esses R$ 10.000, eu preciso dar alguns avisos aqui. Muitos investidores perguntam isso pra gente, né? Pô, Lucas, se você tivesse R$ 10.000, como é que você iria investir? Quais criptomoedas? Quais setores? Quais nativas? Seria tudo Bitcoin? Seria tudo em Ethereum? Como é que você faria essa divisão? E aqui já vai uma resposta bem na cara mesmo. Quando você fala de investimento, ele é algo muito individual. Eu, por exemplo, se eu perder tudo hoje, cara, eu não ia me abalar tanto. É óbvio que eu ia ficar triste e tal, mas eu tenho uma vida inteira pela frente. Eu posso trabalhar, eu tenho já uma empresa rodando, eu tenho o próprio Insalubres, eu tenho várias coisas que me dão renda ali. Então, cara, se eu perdesse tudo hoje, pra mim tudo bem. Às vezes, pra você ia ficar muito abalado. Então o risco que você tem que cometer, que você tem que tomar, é muito menor do que o meu. Eu não tenho uma família, filhos, netos, sei lá, dependendo desse salário, desse dinheiro que eu tenho. Eu posso colocar essa grana em cripto e perder, ou ganhar muito dinheiro. Para cada pessoa existe uma realidade, e é baseado nessa realidade que você investe, não baseado na realidade do outro. Então não adianta vocês perguntarem isso para mim, pro Gu ou para qualquer influenciador, sendo que é uma resposta muito individual. Eu vou postar aqui nesse vídeo, vou falar o que eu faria, mas igual eu falei, o meu apetite ao risco é muito grande, porque eu sou novo e eu vejo que o momento de eu me arriscar mais é exatamente esse momento atual. Agora, você pode estar numa outra realidade. Às vezes você nem tem tanto apetite ao risco assim. Então, encare isso não como um vídeo inspiracional que você tem que copiar, mas sim como algo que, pô, vamos ver como é que outra pessoa faria, e essa outra pessoa, no caso, vai ser eu. Não que você tenha que copiar nem nada do tipo, tá? Mas pra mim, quando você tem, por exemplo, R$ 10.000, que não é uma quantia tão relevante assim, não que seja pouco, tá, rapaziada? Mas que não é uma quantia relevante para você conseguir mudar de patamar só com isso, tá? Então aqui já vale uma consideração. Se eu colocasse R$ 10.000 só no Bitcoin, isso daí mudaria a minha vida? Imagina eu tenho R$ 10.000 livres aqui agora. Se eu metesse no Bitcoin e esperasse 2, 3 anos. Cara, 2, 3 anos ele iria dar uma simetria interessante, talvez 4, 5 vezes, não sei. 10.000 se tornariam 40.000, 50.000. Isso pra mim não mudaria a minha vida. Então por isso que na minha filosofia de investimento, quanto menos capital você tem, quanto menos capital, o risco deve ser maior. Isso pra minha filosofia de investimento. Você às vezes quer fazer algo mais pé no chão, igual eu falei no começo do vídeo. Pra mim, quanto menor capital, maior o risco. Quando eu tiver muito capital lá na frente, aí sim faz sentido eu ter só Bitcoin, Ethereum, as maiores altcoins. Por quê? Imagina eu tenho 2 milhões. Se eu coloco 2 milhões de reais, 2 milhões de dólares, melhor ainda, no Bitcoin, e o Bitcoin faz 3, 4 vezes, esses 2 milhões viram 8 milhões, 9 milhões, 6 milhões. Olha o tanto que você ganha. Você ganha muita grana. Agora, igual eu falei, R$ 10.000 vira R$ 40.000, o que não é tanta grana assim, né? Não vai mudar ninguém de patamar, não vai mudar ninguém de vida praticamente se você ganha esse valor em si. Ajuda muito, óbvio que ajuda, mas não vai te mudar de patamar, entendeu? Agora, se você tem mais capital, você pode se arriscar menos, porque você já vai conseguir uma simetria maior. Se você tem, por exemplo, 100 milhões, que daí já é muito mais do que o exemplo que eu dei de 2 milhões, você não põe nem tudo em cripto. Você vai colocar parte numa renda, uma renda passiva ali, que vai te gerar um capital todos os meses, parte em cripto, parte em fundos imobiliários, sei lá, investir em imóveis. Então, quanto mais dinheiro você tem, mais pé no chão você tem que ir ficando, para não arriscar perder tudo que você construiu. Agora, pelo outro lado, quanto menos dinheiro você tem, mais insalubre, pelo menos a minha filosofia tem que ser, beleza? E aqui já vale uma outra consideração. Se você só tem R$ 10.000, meu chapa, tem que procurar novas fontes de renda. Até pessoas que têm muita grana mensal têm mais de uma fonte de renda. Por que as pessoas, às vezes, que ganham menos, não buscam essas novas fontes de renda? Tem que sair da zona de conforto, tem que dormir menos em alguns momentos da vida, tem que correr um pouco mais atrás para ter uma renda maior e investir mais, por exemplo. Tentar abrir um negócio, tentar revender alguma coisa, mas tem que buscar novas fontes de renda. Não pode se acostumar só tendo o mesmo valor ali pingando todos os meses. Pelo menos na minha filosofia, tá? Na minha filosofia de vida, eu sempre fui um cara que tentei buscar ter mais fontes de renda ao mesmo tempo.
Passando isso, aqui já é a primeira coisa que eu faria. Porra, eu não ia me confortar com 10 mil reais. Ah, eu só tenho esses 10 mil. Não, vamos atrás de mais coisa. Vamos atrás de fonte de renda, vira moderador de alguma criptomoeda, tenta arrumar outras fontes de renda. Beleza, comecei a arrumar outras fontes de renda, comecei a entrar mais grana. Vamos aplicar esses 10 mil reais do jeito que eu faria, tá? E aqui a gente vai dividir esses 10 mil reais dentro de um ambiente de cripto, como eu faria, e vou dar exemplos aqui. Então, vamos lá, vamos preencher na prática aqui. Desses 10 mil reais, cara, grande parte desses 10 mil reais, eu, Lucas, iria destinar para um setor apenas de cripto, e quem me conhece sabe qual que é esse setor. Quem acompanha a gente nas lives e tudo mais, já sabe que muito provavelmente, cara, 7 mil reais mais ou menos, por aí, eu iria colocar em pré-vendas. Pré-vendas e lançamentos. Eu iria tentar participar de basicamente todas as pré-vendas e lançamentos que existem dentro do mercado de criptomoedas. Ah, mas Lucas, tem alguns casos de algumas pré-vendas que você precisa ter o token da plataforma e daí com esse valor você não consegue ter uma quantidade de token tão relevante. Pô, 7 mil reais, você não vai conseguir ter a quantidade necessária para participar das pré-vendas daquela plataforma. Concordo, então eu buscaria plataformas de lançamento menores, que estão mais baratas para você participar, como por exemplo uma Avalanche da vida que está meio esquecido, algumas plataformas de lançamento nesse exato momento, pelo fato da gente ter acabado de sair do bear market, os tokens dessas launchpads estão muito baratos, então eu compraria o token delas para eu conseguir participar das pré-vendas que elas fornecem. É assim que se funciona, né? O mercado de pré-vendas, o mercado de lançamento. Então, basicamente, você tem que ter o token da plataforma da pré-venda para participar dessa pré-venda. Além disso, a gente tem algumas plataformas de pré-venda que são gratuitas. Quais são exemplos? A gente já falou bastante da IP Terminal, a própria Bybit. A Bybit está dando vários lançamentos que você participa como se fosse uma loteria. Você tem que ir lá e falar, olha, eu quero participar desse lançamento. Várias pessoas vão fazer o mesmo e ela vai sortear algumas pessoas para conseguir comprar. Todos os últimos lançamentos que ocorreram na Bybit deram muito boa. O BO é que você vai participar com uma concorrência gigantesca. Você não precisa ter nenhum token da plataforma Bybit, nada. Você só tem que ir lá na carteira Web3 da Bybit, que a gente já ensinou várias vezes em live, e pedir para participar. Você vai concorrer. Se você ganhar um desse, você transforma $200 em $2.000. Aí o jogo começa a mudar. Então por isso que eu falei, você focando em pré-venda e lançamento, alguma hora você acerta a mão em alguma moeda. Principalmente se for nessas que não precisam do token. Ape Terminal é a mesma coisa. É muito parecido com o da Bybit. Por enquanto, eles não têm token. Vai chegar um momento que eles vão ter token, igual o DAOmaker, igual o Seedify, igual as maiores plataformas de lançamento. Mas por enquanto, o Ape Terminal, por exemplo, não tem token. Então o que dá pra você fazer? Tentar participar de absolutamente todos os tokens que estão sendo lançados nessas plataformas aí. E tentar ser sorteado em algum deles, beleza? Foram só 2 exemplos, mas existem outras plataformas que fazem esses lançamentos que não precisam do token nativo deles. Além disso, uma estratégia que eu utilizei bastante no último bull market também foi a estratégia de esperar o token lançar e daí sim comprar esse token. Como eu não tinha dinheiro suficiente para entrar na pré-venda, porque as plataformas lá no bull market, para você participar numa pré-venda, você tem que ter muito token da plataforma em si. Então, DAOmaker, você tem que ter, sei lá, milhares de dólares da DAOmaker. Essas duas não precisam de token nenhum, igual eu falei. Só que tem algumas plataformas que, dependendo do lançamento, você consegue esperar o token lançar, por exemplo, na PancakeSwap ou na Uniswap, e comprar nesse momento. Quais são os casos que você pode fazer isso? Quando o pessoal que comprou na pré-venda não vai conseguir vender no dia do lançamento. Existem várias criptomoedas de pré-venda que não te dão abertura de você vender no dia do lançamento. Fica 6 meses para você poder vender. Isso acontece com que na hora que lance, o preço não cai. Por isso que tem vários lançamentos que lançam e depois já dá aquela queda. Por quê? Todo mundo que comprou na pré-venda já começa a vender, porque já tá muito no lucro, fez 10 vezes, 20 vezes e tudo mais, já começa a cair. Só que temos alguns casos deles não conseguirem, esses caras que compraram na pré-venda não conseguem vender no momento do lançamento. Às vezes eles vão vender daqui 2 meses só. Isso daí depende de lançamento por lançamento. Então eu procuraria esses lançamentos que não vai ter despejo na pré-venda para comprar logo que for lançado ali numa Uniswap, numa PancakeSwap. Vou dar um exemplo. A gente teve um lançamento na Ape Terminal que foi o da Satoshi VM. Só que no momento do lançamento, só 10 carteiras ganharam o lançamento. Cara, a pressão de venda, depois que esse token seria listado, ia ser de 10 pessoas.
Então, muito provavelmente, depois do token ser lançado, ele ia continuar subindo, porque tinha muita gente querendo comprar, só 10 ganharam a pré-venda, ou seja, quando listasse, a galera toda ia correr comprar. Foi o que aconteceu. A galera que comprou na pré-venda se deu muito bem, esses 10 aí. Só que o restante comprou tudo depois. E ela subiu. Então eu procuraria criptomoedas tipo essa, que não vai ter o despejo no momento do lançamento. A maioria tem esse despejo, porque tem essa galera que comprou na pré-venda que pode vender. Mas os da Ape Terminal, em alguns casos, como são poucos ganhadores, se você não for sorteado, que você tem que tentar o sorteio. Se você não for sorteado, você pode ver como é que vai ser essa questão da pré-venda. Se foi pouco ganhador, talvez o token vá continuar subindo. Então o lançamento, cara, é um mar de oportunidades. Em primeiro lugar, eu colocaria parte do meu dinheiro em lançamentos. E depois ia sobrar-me 3 mil reais. O que eu faria com esses 3 mil reais? Eu dividiria em dois setores aqui dentro do ambiente de criptomoedas. O primeiro setor seria de airdrops, tá? Então, pô, sobrou 3 mil reais, 1.500 reais eu colocaria em airdrop. E aqui a gente vai ter que focar, infelizmente, nos airdrops de testnet. Então eu focaria mais nos airdrops de testnet e um ou outro para gastar esses 1.500. Porque 1.500 reais a gente tá falando que é uma quantia de saldo aí, em questão de dólar, porra, de praticamente 300 dólares, né? Então 300 dólares a gente não vai conseguir participar de muito airdrop que é pago. Aqui eu procuraria airdrop em testnet, que daí você vai interagir com a rede de teste, não precisa de tanto token, e procuraria airdrops do ecossistema da Cosmos, da Celestia, que não tá sendo considerado tanto o valor em si que você movimenta lá. Como são só 300 dólares, você tem que procurar os airdrops ali que estão mais escondidos, os airdrops que realmente não é a grande massa que tá entrando. Porque com 300 dólares você não vai conseguir ficar elegível nos maiores, tá? Você não consegue ficar elegível nos maiores airdrops que pedem muito volume. 300 dólares você não consegue fazer muito volume. Então eu procuraria airdrops testnet, que são os que você interage numa rede de teste, né? E daí você é recompensado quando o token é lançado. Ou eu procuraria airdrops que estão mais fora do radar, que são airdrops que com esses 300 dólares aqui eu conseguiria realmente interagir de uma forma interessante. Hoje, testnet, muita gente acaba não dando tanto valor. Mas, cara, os grandes airdrops vieram de testnet. Ah, Lucas, dá uns exemplos aí. Própria Sui, própria Sei, própria Aptos. Veio tudo de testnet. A galera que mexeu lá gratuitamente ganhou uma quantidade interessante de token. Pô, agora a gente tá tendo várias Layer 2 do Bitcoin saindo aí. Todas elas têm testnet, todas elas estão falando que vão dar airdrop. Então vai nessas Layer 2 do Bitcoin aí e começa a interagir, cara. Interage no testnet, interage em todas as testnet que estão sendo especuladas airdrop. Essas aqui vai envolver bastante tempo. Mas, cara, é aquilo, né? Quem quer, dá um jeito. Ah, mas eu não tenho tempo. Aí, meu chapa, se você não tem tempo, não tem um dinheiro pra investir também, infelizmente, vai ter que dar um jeito, meu chapa. Tem que dar um jeito. Então chega de desculpinha e bora pra cima. E os outros 1.500 reais eu colocaria em gemas, tá? Então ia sobrar 300 reais, eu investi em gemas. Eu iria colocar, por exemplo, em 3 gemas diferentes, porque só sobrou 300 dólares. 300 dólares não é uma quantidade tão relevante assim, mas uma gema que você consegue acertar no ponto ali, ela pode fazer ali 100 vezes, caso essa gema seja bem pequena, né, e tenha um projeto interessante, continue entregando e tudo mais. Então eu colocaria em 3 gemas diferentes. O que é gema? São projetos bem fundamentados, criptomoedas bem fundamentadas, porém pequenas ainda. Pô, dá um exemplo aí. Libra é uma criptomoeda gema que é bem pequena e tudo mais. Dá outro exemplo aí. A própria Restaking. Restake também é um projeto bem interessante. Uma gema tem, sei lá, 20 milhões de market cap. Se isso daí bate, por exemplo, 2 bilhões de market cap, não quer dizer que vai bater, mas se bater, pô, você fez 100 vezes ali. Você já começa a dar aquela bufada no seu patrimônio, beleza? Mas aonde você vai mais tentar alavancar esses 10 mil reais vai ser literalmente com airdrop. O airdrop na testnet ele vem dando bastante certo, então eu focaria bastante nisso, principalmente colocando muita parte do meu tempo nisso daqui, na parte de airdrop. Eu ficaria fazendo quase toda semana movimentações nessas testnets da vida, e a parte do lançamento eu ia virar literalmente um ratão de lançamento, tentando participar de todos esses lançamentos que não exigem os tokens nativos. Iria participar de todos da Ape, iria participar de todos da Bybit, iria procurar outras corretoras que também façam esse esquema que a Bybit está fazendo, que é muito interessante, iria procurar isso daí para conseguir
um que eu pegar já aumentar o quanto que eu tenho. Imagina só, fui sorteado em um da Bybit. Como eu tô colocando aqui 7 mil dólares, quer dizer, 7 mil reais, pô, isso daí dá praticamente 1.300, 1.400 dólares. Se eu for sorteado em um ali, eu já consigo dar uma bufada nesse valor. Aí com esse valor que bufa, eu participo de mais lançamentos. Vai chegar um momento que eu vou ter grana suficiente para comprar os tokens da plataforma de lançamento, da Ape Terminal, da Seedify, de qual for. Aí começa a virar uma bola de neve. Então é essa a estratégia basicamente que eu utilizaria. E perceba, cara, que é uma estratégia completamente alavancada, entre aspas, né? É uma estratégia que não é para todo mundo. É uma estratégia que eu não falei de Bitcoin, não falei de Ethereum, não falei das principais criptomoedas altcoins. Por quê? Porque a gente tá falando de um saldo de 10 mil reais. Então, quando a gente fala de um saldo de 10 mil reais, o objetivo é tentar, primeiramente, aumentar essa mão para depois começar a investir em coisa maior. Pelo menos é a minha tese, tá? Você pode fazer de um jeito diferente, tá tudo bem. Não existe certo ou errado. E se você para analisar, muita gente mete pau, né, em você se arriscar demais. Só que, cara, teve muita gente que mete pau em você se arriscar demais, que tá alavancado em NFT, ou que tá investindo num monte de token BRC20, ou que não sei o que lá, ou o cara fez muita grana com altcoin e fala mal de altcoin. Então, assim, às vezes você tem que ver como é que esse cara realmente fez grana. Foi com Bitcoin e Ethereum? Porque Bitcoin e Ethereum, ele é ótimo para você realmente aumentar o seu patrimônio. Mas 10 mil reais virar 40 mil, não vai ser um aumento tão grande assim no período de 2, 3 anos, né? Com essa estratégia, o objetivo vai ser aumentar mais do que isso. Um lançamento que a gente pega, pô, a gente toda semana mostra nas nossas lives. Às vezes um lançamento que a gente bota $1.000 vira mais de $10.000 assim em questão de semanas, né? Por quê? Porque o lançamento ele é algo escasso, né? Ele é a estratégia utilizada por VCs. Então por isso que a gente também fala bastante disso aqui no canal. Fechou? Espero que você tenha gostado aí. Deixa o like e aqui vale uma proposta para você. Você gostou desse vídeo? Escreve aí, traz parte 2, que daí eu faço o mesmo para 100 mil reais. Para 100 mil reais, aí eu não colocaria tudo nessas 3 abas, não. Aí sim, com 100 mil reais, eu já teria outras altcoins, eu montaria outro tipo de carteira. Não seria essa. Continuaria participando de lançamentos, continuaria tentando airdrops, teria gemas também, mas não seria essa diversificação. Igual eu falei, quanto mais grana você tem, você não precisa tomar tanto risco igual quem tem uma quantidade menor de dinheiro. Por exemplo, aqui eu tô praticamente all-in em lançamento em gema, arriscadíssimo. Se você tem 100 mil reais, você pode colocar 10 mil só em lançamento em gema, sobra 90. Entendeu? Como é que vai mudando conforme você vai tendo mais dinheiro? Pelo menos é assim que eu penso, beleza? Deixa esse like aí, tamo junto, é nóis.